Bom dia, nono ano. Good morning. Como vocês estão? Como passaram de ontem para hoje? Espero que bem. Voltei nessa manhã de terça-feira para dar continuidade, então, às nossas aulas online. E nós daremos continuidade seguindo as aulas que vocês teriam presenciais. Hoje, numa terça-feira, vocês teriam 2 aulas de gramática, 2 aulas de matemática, uma aula de informática e uma aula de biologia. É por isso que, dando sequência nesse vídeo, vocês assistirão às aulas nessa mesma ordem. Primeira aula de gramática com a Miss Cristiane, a segunda aula de matemática com o Mr. Matheus, a terceira aula de informática com o Mr. Gleidson e a última aula de biologia com a Miss Val, ok? Lembre-se de que vocês podem voltar a assistir os vídeos quantas vezes forem necessário. Para isso, basta você ir aqui na descrição do vídeo e clicar nos minutos e nos segundos exatos que eu estou deixando para vocês. Ao clicar lá, você será direcionado para aquela parte do vídeo, ok? Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. E não deixe de deixar aqui o seu comentário, elogiando esses professores que já estão morrendo de saudade de todos vocês. Espero que vocês tenham uma boa aula e uma ótima terça-feira. Até amanhã. Olá, nono ano. Tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. Espero que com vocês também esteja. Aqui quem está falando com vocês é a professora Cristiane. Agora nós iremos falar sobre os nossos conteúdos em gramática. Nós continuamos seguindo os nossos horários oficiais de aula, tá? Então, toda terça-feira nós temos 2 aulas de gramática. Estamos seguindo o horário. Por que eu estou falando isso novamente? Para reforçar o compromisso de que as nossas aulas estão sendo online, porém o compromisso continua o mesmo, ou seja, o que você estaria fazendo na escola, agora você está fazendo em casa, tá bom? Em toda terça-feira nós temos o 1º e o 5º horário. Então, essa videoaula equivale a essas 2 aulas, o 1º e o 5º horário, tá? De gramática. Eu espero que vocês estejam fazendo as atividades, deixando tudo em dia para que não ocorra tumultos, né, quando as nossas aulas presenciais voltarem, tá? Então, vamos fazer esse compromisso diário de estar fazendo os exercícios em sala, os exercícios de casa. Aí você vai falar assim, mas eu já estou em casa, como é que eu vou fazer um exercício em sala? Não, seu corpo, o seu físico está em casa, mas a sua mente, ela tem que estar focada o quê? Nos conteúdos que seriam passados na escola, na sala de aula, tá? Então, para hoje, eu montei uns slides com explicações do conteúdo, são as orações subordinadas substantivas, e falarei com vocês também sobre os exercícios em sala e exercícios para casa. Ambos serão feitos em casa, né? Então, vamos aqui falar um pouquinho agora sobre as orações. Então, essa aula aqui, repetindo com vocês, ela é a aula de terça-feira, do dia 31/3/2020. Orações subordinadas substantivas. Nós introduzimos esse conteúdo em sala de aula. Nós começamos a falar sobre ele e aí nós tivemos essa interrupção das aulas presenciais, porém estaremos dando continuidade agora nesse vídeo. Semana passada eu pedi para vocês estarem fazendo uma atividade avaliativa que consistia em elaborar mapas mentais, e um dos mapas mentais era justamente sobre esse conteúdo. Então eu creio que vocês já estudaram, já observaram as características que tem e, né, estão por dentro aí do assunto, tá? Então vamos lá.
que primeiro você tem que saber, né? Temos alguns conceitos que vocês precisam saber, que vocês precisam ter em mente para estar fazendo análise sintática, ou seja, para estar entendendo as classificações, né? Fazendo separações de termos sintáticos, tá? Então, vamos lá, meninos. Oração. Qualquer construção, né, frasal que tenha um verbo ou uma locução verbal é chamado de oração. Isso nós já falamos várias vezes em sala de aula. Então, se eu falo, fulano comprou um tênis, é uma oração. Por quê? Desculpa. Porque tem um verbo, que é o verbo comprou. Se eu digo bom dia não é oração, bom dia é frase, porque não tem verbo ou locução verbal, né? O que é locução verbal? É a junção de dois verbos que formam um termo. Agora falaremos sobre subordinada. Na última aula presencial, nós falamos muito sobre esse conceito de subordinada. O que é subordinada? Chama-se subordinada porque estabelece uma relação de quê, meninos? De dependência com a oração principal, ou seja, a oração subordinada, ela depende da principal para ter o quê? Sentido. Sem ela, o período ele fica sem sentido. Diferente o que das orações coordenadas, que elas são independentes em relação ao sentido, em relação à semântica. E também em relação à oração principal. Tranquilo? E agora vamos partir para a substantiva. Chama-se substantiva porque a oração faz o papel de um substantivo na estrutura da frase. Para que você faça análise sintática e entenda esse conteúdo, você precisa saber, obviamente, o que é um substantivo. Substantivo é a classe de palavras que nomeia, que dá nome a tudo que existe no mundo. Tudo tem um nome e esse nome é classificado como substantivo. E aí dentro dos substantivos tem as classificações, substantivo simples, substantivo composto, primitivo, derivado, coletivo, tá? Mas nós não vamos entrar nisso agora, tá? Então eu quero só que vocês relembrem aí o que é substantivo, é tudo que nomeia os seres. Então se eu falo o tênis, tênis é o quê? Um substantivo masculino, porque tem o "o" que precede ele aí, o artigo indefinido masculino, e está no singular. Tranquilo? Vamos lá, então. São 6 orações subordinadas substantivas, que geralmente são iniciadas por uma conjunção subordinativa integrante, que ou assim. Quando eu coloco que geralmente são iniciadas, significa o quê? Que a maioria, sim, são iniciadas por essas duas conjunções. Porém, podem existir exemplos que não são iniciados pelas conjunções. Inclusive, nos slides à frente, vocês verão um exemplo que não é iniciada pela conjunção. Vamos lá. Oração subordinada substantiva pode exercer na estrutura da frase, da oração, as funções sintáticas de quê, meninos? Sujeito. O que é sujeito? É tudo aquilo que pratica o quê? Uma ação. O exemplo que eu falei agora há pouco, fulano comprou um tênis, quem que é o sujeito? Quem que praticou a ação? O fulano, ele foi lá e fez uma ação de comprar o tênis. A ação praticada foi o quê? Comprar um tênis, né? Ele comprou um tênis. Então, a ação praticada é chamada de predicado. Esses conceitos, né, esse estudo da análise sintática pegando, né, sujeito, predicados, objetos, os termos integrantes da oração, vocês estudam eles no 7º e no 8º ano. Então, tá bem fresquinho aí na mente de vocês
esse conteúdo. Então, aqui eu vou só revisar com vocês, tá? Porque o que nos interessa mesmo são as orações subordinadas e substantivos, o que nos interessa nesse momento, para fazer as atividades. Mas para fazer as atividades e entender o conteúdo, você tem que, né, se recordar o que é sujeito, o que é predicado, o que é objeto, tá? Vamos lá, então. Objeto direto. O que é um objeto direto? O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Se eu falo, eu amo você, o meu verbo ele é transitivo direto. Por quê? Porque depois do verbo, né, após o verbo, não tem preposição que faz essa ligação entre o verbo e o complemento. Então, eu tenho aí um verbo transitivo direto. E você, né, é caracterizado como objeto direto, porque não tem, ele é o complemento do verbo transitivo direto. E é o contrário do objeto indireto. O objeto indireto, eu preciso ter uma preposição para fazer essa ponte. Então, eu analiso a oração, eu acho o verbo e depois do verbo eu observo, tem ou não preposição? Se tem preposição, é um objeto indireto. Agora, se eu dou um exemplo assim, ó, eu gosto de você, aí sim já é um verbo transitivo direto e o complemento é um objeto indireto, porque eu tenho de, que é uma preposição, tá? Falaremos agora sobre complemento nominal. O complemento nominal, eu sempre falo com vocês o seguinte: prestem atenção nos nomes, prestem atenção nas palavras, que elas te induzem a entender, ou pelo menos, desculpa, meninas, a entender, a se recordar do que está sendo dito, do que está sendo falado. Então, complemento nominal. O que é um complemento? O próprio nome já diz, algo que está completando sentido, não é? E nominal vem de quê? Vem de nome, vem de substantivo. Lembre-se que tudo o que nós estamos falando faz referência aos substantivos, aos nomes. Então, o complemento nominal, ele é aquele termo que vai completar o quê? O sentido de uma palavra. E essa palavra não pode ser verbo, tá? Dá um exemplo para vocês aqui. Cecília tem orgulho da filha. Então, quando eu falo da filha, esse da filha é um complemento nominal. Ele está complementando a palavra orgulho. Cecília tem orgulho da filha. O da filha é o complemento nominal. Está completando o sentido aí da palavra orgulho. Tá? Tranquilo? Agora nós iremos falar sobre o predicado nominal. Nós já sabemos que predicado é o quê? É a ação praticada. Ação que foi praticada por quem? Pelo sujeito. Então, o predicado nominal é uma ação que foi praticada pelo sujeito. E aí o nominal novamente vem de nome. Então, a parte principal do predicado nominal, o núcleo do predicado nominal, é um substantivo ou um adjetivo, ou seja, nomes. Então, se eu digo assim, ó, dá um exemplo aqui, Leonardo é competente, quando eu falo competente, né, eu estou dando uma característica ao Leonardo, e isso é um predicado o quê? Nominal, porque se eu falo Leonardo é competente, o sujeito é quem? Leonardo. É competente é o predicado. A parte mais importante, o núcleo desse predicado é a palavra o quê? Competente. Ou seja, predicado nominal. E por fim, conceito de aposto. Aposto é tudo aquilo que explica. Tá? Ele é o objetivo dele é dar uma breve explicação dentro de uma oração, dentro de um período. Ele vem separado por vírgulas ou separado por 2 pontos, tá? Então, assim, foi uma breve revisão aí desses termos integrantes aí da oração, para que vocês possam estar fazendo a análise aqui das orações subordinadas substantivas.
Tranquilo? Se você tá com dúvida, ou se você quer dar uma olhada em outro conteúdo, seja no livro ou na internet para complementar, dá pausa no vídeo, faça a sua leitura complementar e retorne aqui para o vídeo. Ah, não consegui entender? Me chamem nas redes sociais. Eu tive um bom feedback com relação ao 9º ano. Alguns alunos vieram tirar dúvidas comigo, então eu tô sempre atenta a isso. Pode ser que eu não te responda naquele exato momento, mas posteriormente eu estarei olhando e te auxiliando, tá? Agora nós iremos passar para a classificação das orações subordinadas substantivas. Todo esse conteúdo que eu estou falando aqui com vocês, meninos, tem no livro didático, na parte gramatical aí do livro de vocês. Começa lá na página 84, tá? Inclusive, são as nossas atividades, né, que nós iremos fazer. Então, aí eu tenho a subjetiva. A oração subordinada, substantiva, subjetiva, ela vai atuar como um sujeito do verbo da oração, tá? Lembra que sujeito é o quê? É quem pratica a oração. Então, tudo vai estar voltado aí para um sujeito. Então, é essencial que você compareça à reunião. É essencial é a oração principal. Que você compareça à reunião é uma oração substantiva, subordinada substantiva. E ela foi introduzida pela conjunção integrante que, pela conjunção subordinada que você compareça à reunião. Então, aí nós temos como núcleo o sujeito que é você. Por isso que ela é classificada como oração subordinada substantiva subjetiva. Passaremos agora para as objetivas diretas. Lembrem-se de que objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Então, aqui eu tenho: queremos que você seja nosso parceiro. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Mas por que ela é uma oração subordinada substantiva objetiva direta? Porque eu tenho aí anteriormente, na oração principal, o verbo queremos, que é um verbo transitivo, o quê? Direto. Eu não tenho preposição para ligá-lo ao restante do período, tá? Agora, nós passamos aqui para as objetivas indiretas. Ela é o contrário. Então, aqui nesse caso, eu preciso ter uma preposição depois do verbo. Então, olha só o exemplo. Lembre-se de que precisamos voltar cedo. Oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Porque eu tenho uma preposição, eu tenho uma conjunção, olha aqui o quê? Mas antes aqui eu tenho o verbo, e para ligar o verbo à oração subordinada, eu tive que acrescentar o quê? Uma preposição, para que tenha sentido. Lembre-se de que precisamos voltar cedo. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Tranquilo? Passaremos agora para as completivas nominais, que vem de quê, meninos? De complemento nominal. Então, a função dela vai ser de quê? De complemento nominal, ou seja, dar característica, caracterizar um nome. Tenho a impressão de estar sempre em dúvida em relação a algo. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. E aí você me fala assim, não, mas peraí, tá dando característica, tá complementando o quê? Tá complementando o quê, meninos? A palavra impressão. Tenho a impressão de quê? De estar em dúvida em relação a algo. E aí, provavelmente, alguns devem estar se perguntando assim. Mas tem esse D aí, que é preposição. No exemplo anterior, você falou aqui do D como preposição, que era objetiva indireta. Prestem bastante atenção. Aqui eu tenho o D, tem o verbo, o D e a preposição. Aqui na completiva, você tem o tenho, a impressão de estar sempre em dúvida.
Eu tenho aqui um verbo, eu tenho aqui um artigo e eu tenho aqui um substantivo. Então, aqui esse dele não está depois do verbo, tá? Então, prestem atenção nisso. O de, para ele ser, para a oração ser o de ou qualquer outra preposição, para ser objetivo indireto, a preposição tem que estar depois do verbo. Tranquilo, meninos? Vamos continuar aqui nossa aula. As predicativas vêm de predicado, ou seja, ação praticada pelo sujeito. Então, ela vai funcionar como predicado. E nesse caso aqui, com um predicativo do sujeito, ou seja, caracteriza o sujeito. O desejo de Gisele era que a filha fizesse faculdade de jornalismo. Oração subordinada substantiva predicativa. Por que que ela tem essa classificação? Porque, olha só, que a filha fizesse faculdade de jornalismo é uma caracterização de quem? Relacionada a quem? Ó, o desejo de Gisele era que a filha fizesse faculdade de jornalismo. Tem uma característica aí. Que característica seria essa? Relacionada a quem? Ao sujeito, né? Que é essa vontade aí da Gisele, que a filha fosse. Então, não confunda filha com sujeito. O sujeito aqui é quem? É a Gisele, tá? Então, ela deseja alguma coisa, que seria o quê? Que a filha fizesse faculdade de jornalismo. Então, aqui deu característica, né? Caracterizou o sujeito. E por fim aqui, meninos, as apositivas. Lembra que eu falei para vocês que o aposto, ele funciona como uma explicação de um termo? Então aqui, ó, só me resta uma alternativa, revelar todo o segredo. Olha os dois pontos aqui. Revelar todo o segredo é a oração subordinada positiva. Ela está o quê? Explicando alguma coisa com relação ao quê? A oração principal. Então, olha só, revelar o segredo, né? Só me resta uma alternativa, que é revelar o segredo, tá? Agora, nós falaremos um pouco aí sobre as orações subordinadas substantivas reduzidas. Esse conteúdo tem lá na página 87, se alguém estiver acompanhando aí pelo livro, que é o ideal, né? Orações subordinadas substantivas não introduzidas por conjunção subordinativa, ou seja, não tem conjunção aí, tá? Integrante e que apresenta o verbo no infinitivo. Meninos, o que é verbo no infinitivo? São os verbos que não apresentam nenhum tipo de conjugação. Nós temos aí verbos terminados em ar, ir, primeira, segunda e terceira conjugação. Se eu digo assim, ó, correr, na segunda conjugação, porém, correr, ele tá no infinitivo. Ele não foi conjugado. Agora, se eu falo assim, ele corre, corre já foi conjugado. Então, ele já não tá mais no infinitivo. Então, aqui nós temos que entender o quê? Que as subordinadas reduzidas, elas são introduzidas por o quê? Ela não tem conjunção, mas no lugar da conjunção, ela tem um verbo no infinitivo. Então, aqui eu tenho aqui, ó. A Argentina quer trocar peças brasileiras por chinesas em carros. Então, aqui eu tenho a minha oração principal, eu tenho o infinitivo, eu tenho a minha oração principal, a Argentina quer, e aí em seguida eu tenho trocar peças brasileiras por chinesas em carros, que é a minha oração subordinada, substantiva, reduzida. Por que que ela é reduzida? Porque ela foi introduzida aqui, ó, pelo verbo trocar, que está o quê? No infinitivo, ele faz parte da primeira conjugação, verbos terminados em ar. Aí você vai falar assim, mas quer também tá. Quer não. Quer já foi conjugado. O verbo quer o infinitivo do verbo quer é o verbo querer. Tá? Então, aqui nós estamos fazendo referência aqui ao verbo trocar. Por isso que é uma oração subordinada substantiva. Não tem conjunção, porém tem um verbo no infinitivo. Ok? Agora falaremos
sobre as orações subordinadas substantivas desenvolvidas, tá? Essas orações, elas têm o sujeito flexionado, desculpa, o verbo flexionado, e são introduzidas por uma conjunção. Então, aqui, ex-banqueiro pretende que leilão seja questionado na justiça. Então, aqui eu tenho uma oração principal, tá? E aqui eu tenho a minha oração subordinada, que no caso aqui é substantiva desenvolvida. E aí você vai falar assim, mas como que eu faço tipo de análise? Você vai olhar aqui, ó, se o verbo foi flexionado, ou seja, se ele foi conjugado. O verbo foi conjugado? Foi. Tem uma conjunção aqui? Tem. Então, ela vai ser o quê? Uma oração subordinada substantiva. Deixa eu só colocar um tio aqui, meninos, que ficou faltando. Agora que eu vi. Deixa eu voltar aqui no outro. Pronto. Tava me dando agonia. Tranquilo? É bem tranquilo esse conteúdo, tá? Então, agora eu vou falar com vocês sobre as atividades em sala e as atividades de casa. Então, aqui as de sala para o dia 31/3, terça-feira, serão essas atividades aqui, ó. Elas começam na página 84, tá? Tá bem tranquilo esse conteúdo. Eu creio que vocês não terão dificuldades, tá? Então, aqui nós estamos falando sobre a questão da função da palavra que, conjunção que. Aqui nós temos algumas explicações. Tudo que eu falei nos slides tem aqui no livro de vocês, tá? Só mudei os exemplos. Aqui novamente. Aqui nós temos mais exercícios, outras explicações. Tirinha, nada de tirinha, que vocês gostam muito. Exercícios. Então, vai ser da 84 até a 92, que tem essa letra C, tá? Exercícios de sala. Lembrem-se que nós estamos falando de 2 aulas, tá? Nós temos 2 aulas de gramática na terça-feira. Aqui é um resumo, né, que você já conhece, que é sobre o módulo. E aqui é o homework, tá? Que vocês estarão fazendo, que é uma revisão do módulo, que é o para quem quer mais, né? Homework para o dia 7/4/2020, que é a próxima aula, na próxima terça-feira. Então, vocês farão aí, ó, os exercícios da página 93 até a página 97, que é um resumo do módulo 1. Tranquilo, meninos? Um beijo para vocês. Cuidem-se, façam as atividades. E tudo de bom para vocês. Estou com saudades. Bye, bye. Olá, galera. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus. Já tô com saudade de vocês. E pra gente não perder tempo, nossas aulas vão ser via YouTube agora, tá? Vamos dar continuidade no conteúdo. E na última aula a gente aprendeu a resolver a equação de segundo grau usando o método de Delta e Bhaskara, a fórmula resolutiva, certo? Agora a gente vai descobrir um método de saber, já quando a gente começar a resolver uma equação de segundo grau, a gente saber quantas raízes ela vai ter, se vai ser 2 raízes iguais, se vai ser 2 raízes diferentes, ou se não vai ter raiz, certo? Então vamos dar início à nossa aula. Se delta for maior que zero, ó, tá mostrando aqui, ó, se delta for maior que zero, a equação possui 2 raízes reais e diferentes, ok? Se delta for igual a zero, você fez lá, você resolveu delta e delta deu igual a zero, você já vai saber que a equação vai ter 2 raízes reais iguais, certo? E se delta for menor que zero, a equação não possui raiz. Então, você fez delta ali, deu menos 2, você já pode parar ali que a equação não vai ter raiz, certo? Se deu número negativo, não vai ter raiz. Então tá, vamos seguir o exemplo aqui. Vou resolver 3 equações para vocês, uma de cada modelo. Uma em que o delta vai ser maior que zero,
Uma em que o delta vai ser igual a zero e outra em que o delta vai ser menor do que zero, tá? Então vamos lá. Resolver isso aí. Tá, a primeira delas é a seguinte. Eu tenho... Deixa eu pegar aqui o pincel. Eu tenho... Primeira. Ficou muito em cima. Eu tenho que x ao quadrado menos... Mais, quer dizer, x menos 12 é igual a zero. Correto? Eu tenho essa equação. Então a gente vai resolver ela normal. Nela eu tenho o que? Meu a é igual a... Qual que é o termo que acompanha aqui o x ao quadrado? É 1, né? Então meu a é 1. Meu b, qual que é o termo que acompanha o x aqui? É 1 também. Meu b é 1. E o c, qual que é o termo aqui sozinho? Menos 12. Então o c menos 12. Então vocês já sabem resolver. Então vai ser assim, ó. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Essa é a fórmula de delta. Então delta é igual a b ao quadrado. Qual que é meu b? 1. Então 1 ao quadrado menos 4 vezes. Qual que é meu a? 1 também. 1 vezes e o meu c menos 12. Correto? Então, delta é igual a 1 ao quadrado, 1, menos 4 vezes 1, 4, vezes menos 12 dá menos 48, correto? Então, delta é igual a 1 menos, com menos dá mais 48. Então, delta é igual a 49. Ok? Então tá. A gente terminou delta aqui, a gente já achou nosso delta. Delta deu o quê? Deu um número positivo, maior que zero. Ou seja, voltando lá na nossa explicação, se delta é maior que zero, maior do que zero, logo vou ter duas raízes diferentes. Ok? Então vamos lá, para achar as raízes agora. X é igual a, qual que é a fórmula de Bhaskara? Menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Qual que é meu B? É 1, não é? Então vai ficar assim, ó. X é igual a menos 1 mais ou menos raiz de 49, que é meu delta, sobre 2, quanto que vale meu A? 1 também. Então 2 vezes 1, 2. Correto? Então vai ficar assim, ó. X é igual a menos 1, mais ou menos, raiz de 49 é 7, sobre 2. Então, eu vou ter duas raízes aqui, ó. x1 e x2. Beleza? Então, x1 eu vou usar o mais e o x2 eu vou usar o menos aqui, ó. Tá ok? Então vai ficar assim, ó. x1 menos 1 mais 7 sobre 2. Isso aqui dá o quê? Devo 1, tenho 7, vou ficar com 6, não é? Então vai ficar 6 sobre 2, que isso dá 3. Essa é a minha primeira raiz, 3. Segunda, mesma coisa, menos 1, só que agora eu vou usar o menos. Então vai ficar menos 7 sobre 2. Isso aqui vai dar o quê? Devo 1, devo 7, devo 8 sobre 2. Menos 8 dividido por 2, menos 4. Então essa é minha segunda raiz. Então vejam que eu encontrei duas raízes. As raízes são 3 e menos 4. Vocês viram? Eu achei o delta positivo, duas raízes diferentes. Beleza? Então agora vamos para o próximo exemplo. O próximo exemplo a gente vai resolver uma equação onde o meu delta vai ser 0.
Tá ok? Então vamos lá. Um pouquinho o 2 da segunda. Então vai ser o seguinte. Eu tenho essa equação aqui, ó. Menos x ao quadrado mais 14x menos 49 é igual a 0. Ok? Eu tenho essa equação. Então vamos lá, ó. Meu A. Qual que é meu A? Qual que é o termo que acompanha o x ao quadrado? Menos 1. Meu B. Qual que é o termo que acompanha o x? 14. E meu C. Qual que é o termo que acompanha? Fica sozinho, quer dizer, menos 49. Ok? Então, agora vamos começar, ó, do mesmo jeito. Delta é igual a... Eu aconselho vocês a sempre escrever a fórmula para vocês gravarem. Melhor, tá? Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado. Quanto que é meu b? 14. Então vai ficar 14 ao quadrado. Menos 4 vezes meu a, menos 1. E meu c vezes menos 49. Ok? Então delta é igual a... Quanto que dá 14 ao quadrado? 196. Certo? Menos 4 vezes menos 1 dá menos 4. Menos 4 vezes menos 49 dá mais, porque menos com menos dá mais, então vai dar mais 196. Então, 196. Delta é igual a 196 menos 196, 0. Então a gente achou aqui nosso delta igual a 0, tá? Se delta é igual a 0, o que acontece? Eu vou ter duas raízes iguais. Ok? Então vamos lá. Vamos resolver aqui. Achamos o delta. Vamos fazer Bhaskara. Então x é igual a... Escreva a fórmula de novo. Menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então x é igual a menos b. Quanto que é meu b? 14. Então vai ficar menos 14. Mais ou menos... Raiz de 0 é 0. Sobre 2a. 2 vezes menos 1. Que meu a é menos 1. Então x vai ser igual a menos 14 mais ou menos 0 sobre menos 2. Vamos fazer aqui agora, ó. x1, x2. x1 vai ser o quê? Menos 14 mais 0 dá menos 14 sobre menos 2. Isso aqui, 14, menos 14 dividido por menos 2 dá 7. Porque menos com menos dá mais. E aqui, menos 14 menos 0 dá menos 14 também. Sobre menos 2 vai dar a mesma coisa. Então notem que as duas raízes são iguais. Certo? Então vamos para o último exemplo. Que é quando eu não vou ter raiz, ou seja, quando o meu delta for um número negativo. Então vamos lá, ó. Eu tenho a seguinte equação, vamos pôr aqui 3, e eu tenho a seguinte equação, x ao quadrado menos 2x mais 5 igual a 0. Então eu tenho meu a igual a 1, meu b igual a menos 2 e meu c igual a 5. Correto? Vamos lá, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Delta é igual a b ao quadrado menos 2 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Então delta é igual a menos 2 ao quadrado, é a mesma coisa que eu fazer menos 2 vezes menos 2. 2 vezes 2, 4, menos com menos mais, então fica 4 positivo. Então vai ficar 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. Então, delta é igual a menos 4. Eu tenho 4. Devo 20, eu devo 16. Então, meu delta deu negativo. Então, não adianta nem eu começar a fazer.
tá? Porque na hora que eu for jogar na fórmula de Bhaskara, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, eu vou ter que jogar o delta aqui, ó, menos 16. E não existe raiz de número negativo, tá? Então é isso, galera. Vou deixar uns exercícios para vocês aqui resolverem do livro, tá? Que é exercício da página 60, tá bom? Página 60, só usar a página 60, não precisa continuar. Se eu não me engano, é só o número 1, 2 e 3. E na próxima aula eu vou corrigir esses exercícios com vocês, tá? Então, se vocês tentarem fazer e ficarem na dúvida, não saber se está certo, esperem a próxima aula que a gente resolve junto, beleza? Valeu, galera. Fiquem em casa, tomem cuidado. E até a próxima aula. Valeu! Olá, alunos, tudo bem com vocês? E aí, como é que estão de quarentena? Cumprindo todas as orientações, fazendo tudo certinho? Bem, espero que vocês estejam bem, estejam conseguindo aí passar por essa situação, pois é uma situação nova para todo mundo e com certeza vamos sair muito mais fortes do que estamos. E pessoal, hoje eu trouxe uma aula de informática para vocês, de um conteúdo que nós vamos trabalhar esse ano, só que começando de uma forma diferente, começando por esse sistema à distância. Vocês assistindo o vídeo e aí no conforto da casa de vocês. Mas com certeza é um assunto que nós vamos debater aí ao longo de todo o ano. Esse assunto é segurança na internet. Por que eu escolhi segurança na internet para falar sobre isso agora? Porque eu tenho certeza que nesse tempo que vocês estão em casa, mais do que nunca, vocês estão mexendo muito mais na internet, acredito eu. Seja para ver vídeos, para assistir filme, para jogar alguma coisa, para ver uma série. E a internet, como nós já falamos várias vezes, é um ambiente incrível, tem um conteúdo maravilhoso. É graças à internet que estamos tendo essa possibilidade de nos comunicarmos com vocês aí, mesmo de longe. Então, assim, é um mundo sensacional. Mas assim como a vida real, a internet tem alguns cuidados. A vida real, você tem alguns cuidados que você aprende com o papai, com a mamãe, com a família, com a escola. E na internet não é diferente, tem vários cuidados que precisam ser tomados. E aí, hoje, nessa primeira aula, vamos falar um pouco de alguns cuidados. E na aula da semana que vem, a gente continua falando de outras dicas de segurança, tudo bem? Então, vamos lá. A pergunta para vocês é uma pergunta meio óbvia. Vocês sabem usar a internet? Eu tenho certeza que vocês estão falando aí, professor, é óbvio que eu sei usar a internet. E eu tenho certeza que vocês sabem usar a internet. A geração de vocês é uma geração que desde muito cedo já tem contato com a tecnologia. Já está lá mexendo no YouTube, já está lá jogando. Hoje as crianças, desde muito cedo, já estão ali com o tablet na mão. Então é uma geração que sabe usar a internet, que tem o controle da internet. Isso eu tenho certeza. Mas a pergunta é, vocês sabem usar a internet com segurança? Aí é outra história, né? Usar a internet é uma coisa, usar com segurança é outra. Quais são as vantagens da internet? A gente sabe aí que a internet serve para lazer, dá pra gente jogar na internet, dá pra gente fazer atividades para passar o tempo, então lazer, estudo, como agora vocês estão estudando, estão aprendendo através desse vídeo que foi baixado pela internet. Para trabalhar, a maioria das profissões hoje em dia se usa a internet. Para pesquisa, vários trabalhos, eu tenho certeza que nesses dias aí que vocês estão recebendo atividades, vocês estão fazendo muita pesquisa pela internet. Também para socialização, conversar com os amigos, conversar com a família, seja o WhatsApp, sejam redes sociais e outras formas de comunicação. Então, a internet ela é um ambiente quase que infinito, dá para fazer diversas coisas, dá para fazer tudo isso com segurança. E aí, pessoal, eu queria trazer alguns dados para vocês, algumas notícias.
Por exemplo, essa é a primeira notícia. O Brasil está entre os 5 países com o maior número de crimes cibernéticos do mundo, e as crianças e os jovens são as vítimas mais fáceis. Gazeta do Povo 2017. Crianças e adolescentes são as principais vítimas de crimes cibernéticos. 76% dos usuários brasileiros já caíram em golpes virtuais. No Brasil, mais de 62 milhões de pessoas foram afetadas por crimes virtuais. Somente em 2017. Em 2016, esse número era de 42,4 milhões. Vendo essa notícia, é para a gente refletir essas notícias. Para nós refletirmos, será que realmente sabemos usar a internet? O brasileiro sabe usar a internet com segurança? A gente sabe aí que os números são muito altos, mas dá para se prevenir tomando cuidados simples. E aí vamos começar a falar desses cuidados. Hoje, próxima aula, a gente fala um pouco mais. Alguns cuidados na internet. Tenho certeza que alguns vocês já sabem, e alguns talvez, se vocês não sabem, vão saber a partir dessas aulas e vão ter um uso mais seguro da internet, um uso mais saudável. Então vamos lá para a primeira dica de segurança. Dica de segurança de internet. Dica número 1. Cuidado com as suas senhas. Não tenha só uma senha para todas as suas redes e compartilhe apenas com seus pais. Nunca compartilhe com amigos ou namoradas. Pessoal, senha é algo bem pessoal e você não pode compartilhar com qualquer um. Seja senha de redes sociais, seja senhas de contas, qualquer tipo de senha, ela tem que ser muito bem guardada. Às vezes um amigo de vocês, um colega, chega e fala: vamos trocar a senha, você me passa a sua senha, eu passo a sua, uma prova de confiança. Não façam isso, porque futuramente, se você tem um desentendimento com esse amigo, se esse amigo deixa de ser seu amigo, ele pode usar a sua senha para fazer coisas nas suas redes sociais, nas suas contas, seja de onde for. Então a senha só compartilhe com o papai, com a mamãe. No geral, a senha ela é sua, e guarde essa senha e não divulgue, não fale para ninguém, seja a senha do e-mail, de um jogo, do que for. E nunca façam senhas muito óbvias, como número de telefone, data de nascimento. É importante fazer uma senha que só você vai saber adivinhar, só você vai saber para se lembrar dessa senha. Então nada muito óbvio. Então tomar o cuidado com a senha é a primeira dica aí para a segurança da internet. Vamos para a próxima? Pense bem antes de publicar algo. Depois que algo vai para a internet, é muito difícil retirar. Na dúvida, não poste. Pessoal, a internet ela é compartilhada aí com o mundo inteiro. Algo que você posta aí na sua casa pode ser visto por alguém do outro lado do mundo. Então, é muito importante pensar o que você escreve, o que você fala, o que você posta na internet. Porque, na maioria das vezes, por mais que você ache que vai lá apagar, se arrependeu, eu vou apagar, alguém pode ter salvo esse material, pode ter baixado esse material. Então, é muito difícil algo que foi publicado depois sumir de vez da internet. Então, seja uma foto, seja alguma frase, seja algum texto, pense bem antes de publicar qualquer coisa na internet, porque não é algo só para você, é algo que vai ser do mundo. Você coloca na internet, vai ser da internet no geral. Então, é bem importante pensar antes de publicar. Na dúvida, será que eu posto foto? Será que eu escrevo isso? Na dúvida, não poste, tá bom? Melhor se prevenir, tomar esse cuidado. Então, pensar bem antes de publicar algo. Não publique qualquer coisa na internet. É importante ter sempre um senso, ter uma reflexão se aquilo realmente precisa ser postado, se aquilo não vai gerar dano para você ou se não vai gerar dano para outra pessoa. Então, a segunda dica aí é pense bem antes de publicar algo. Terceira dica, e muito importante: não exponha demais a sua vida pessoal na internet. Não poste dados pessoais e nem fale demais da sua vida para quem não conhece. Eu sei que a gente tem aí diversas redes sociais, diversas formas de exposição. As pessoas querem postar o que estão comendo, o que estão fazendo, aonde estão. Só que
expor demais a sua vida, você está expondo a sua vida para quem? Para parentes, para amigos? Não, você também tem ali diversas outras pessoas que podem ter acesso à sua rede. Então, expor demais a vida pessoal é um perigo, porque você não sabe para quem você está expondo, quem está tendo acesso àquilo ali. Postar o tempo todo onde você está, o que você está fazendo, é um risco, é um perigo. Então, é interessante postar uma foto de viagem, uma foto com a família, postar foto em casa, uma foto que está comendo, mas não demais, nada em excesso. Porque afinal de contas você está se expondo ali para milhões de pessoas que podem ter acesso ao material. Então tomem cuidado ao expor demais a sua rotina, o que você faz no seu dia a dia. Essa é uma regra muito importante e vamos seguindo. Não publique sempre sua localização. Em um passeio ou viagem, tome cuidado ao publicar foto enquanto estiver fora. Existem quadrilhas especializadas em sequestros e crimes baseados nas redes sociais da pessoa. Às vezes você vai fazer uma viagem e aí você posta que está indo viajar, posta que você está viajando e dependendo, você não sabe quem está tendo acesso àquelas suas fotos, àquelas suas informações. Então, o fato de você estar viajando, as pessoas vão saber que você não está em casa. Se você posta que está na viagem, posta o tempo todo a rotina, pessoas vão saber onde você está, que a casa talvez pode estar livre. Então vai viajar, tire muitas fotos, foca na viagem aí, ó, como a imagem do lado, o foco tem que ser na viagem. Aproveita, tira foto sim, mas tenta não postar sempre imediatamente, postar naquele momento que você estiver lá. Chegou em casa, separa as melhores fotos, posta, compartilha, mas não fique compartilhando sempre aonde você está. Isso também de compartilhar, estou na escola, estou aqui no shopping, acontece muito de fazer check-in, né? Estou aqui no shopping com as minhas amigas, no shopping tal com as minhas amigas. Isso também é perigoso, porque você está expondo para outras pessoas aonde você está, com quem você está. Então isso dá acesso, assim como nós já conversamos ano passado, a gente sabe que a internet tem milhares de pessoas boas, mas assim como no dia a dia, como na vida real, tem pessoas ruins também. Então tome cuidado com isso de publicar o tempo todo aonde você está, com quem você está. Isso é um risco e tem que ser evitado. E pessoal, tem diversas outras dicas para vocês de segurança na internet. Eu vou guardar as próximas dicas para a nossa próxima aula. Para hoje eu quero deixar essas dicas. Semana que vem a gente finaliza as dicas, seja aqui EAD, seja presencialmente, e aí eu passo uma atividade para vocês. Semana que vem a gente finalizando esse conteúdo, vai ter uma atividade para vocês fazerem, valendo nota de informática. Não deixem de fazer as tarefas, não deixem de fazer essas atividades. Estou morrendo de saudades de vocês, da nossa rotina, do nosso contato presencial, dos nossos jogos. E eu mandei algumas sugestões de jogos esses dias, espero que vocês tenham recebido e tenham jogado também. Eu falei do Free, falei do Gartic, do Stop, do Perguntados. São jogos bem legais, continuem jogando. Estamos aqui do outro lado, mas trabalhando para vocês, preparando material. Qualquer dúvida, entre em contato e estamos aqui para dar esse suporte para vocês. E cada dia mais a gente vai aprendendo nessa situação, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço, um beijo para vocês. Se cuidem nesses dias e aproveitem o dia da melhor forma possível, estudando, tendo seu momento de lazer, tendo um momento com seu papai e com a mamãe. É muito importante a gente se juntar nesse período, tá bom? Então, até mais. Vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Bom dia, meninos do 9º ano. Tudo bem com vocês? Saudades, Rebeca, das suas conversas, tá? Bom dia também para os meninos, né? Porque nós também temos meninos na sala. Às vezes a gente esquece que só tem a maioria as meninas, né? Porque as meninas conversam mais, né? Bom, meninos, né?
nós temos a nossa aula de genética. Vocês têm a apostila. Na apostila nós temos alguns desses termos que eu pedi para vocês estudarem, e na semana passada também foi algumas atividades. Bom, a nossa genética, ela vai com os trabalhos de Mendel, que vocês viram o vídeo, e nós vamos estudar na próxima aula. Na nossa aula de quarta-feira vai ser só sobre isso. Bom, o que é genética? De novo, né? Genética é a ciência que vai estudar a transmissão das características hereditárias, certo? Dos seus genitores aos seus descendentes ao longo das gerações. Aqui eu coloquei pais para filhos, mas pode ser de uma planta lá para o fruto dele também vai. E aí nós temos os genes, né, que vai estar transmitindo essas informações. O que são os genes? Os genes é o segmento da molécula de DNA, que ele é capaz de determinar essas características. Ele contém informação para a síntese de um polipeptídeo, que vai capaz de proporcionar a manifestação fenótipica ou fenotípica de um caráter herdável. Outro conceito também é a transmissibilidade dessa genética, certo? Da hereditariedade de um caráter, dessa transmissão. Bom, eu tenho aí um gene, que eu já desenhei no quadro, a gente desenhou, tá vendo que nós temos um cromossomo. Esse cromossomo, ele tá envelopado, se a gente esticar ele, nós vamos ter os genes lá. E aí, esses genes, tá vendo? Ele é um amaranhado de polipeptídeo que vai me dar uma manifestação genotípica. Esse polipeptídeo, gente, são os genes, tá? Bom, aí nós temos também locus gênico e genes alelos. Quando eu falo locus, é o local definido pelo gene no cromossomo, é o local que ele vai estar, certo? Ah, professora, não poderia ser chamado local? Não, a palavra é latina, então é locus mesmo. Então, é o local exato onde esse gene vai estar. Genes alelos. O que é genes alelos? Nós vamos precisar muito disso, tá? Genes de um mesmo par que ocupam o mesmo locus em cromossomos homólogos. Ixi, não entendi. Eu tenho genes alelos, tá vendo? Na azão, azão. Na segunda figura eu tenho azão, azinho, e na terceira eu tenho azinho, azinho. Vocês viram que eles ocupam o mesmo local? Se isso daí fosse característica para cor de olho e fosse 3 pessoas, ou 3 cromossomos, nos 3 cromossomos eu teria a mesma característica na mesma direção, certo? Isso é chamado genes alelos. Nem sempre os genes alelos eles são iguais, eles podem diferenciar, mas eles vão ter o mesmo locus gênico, uma característica ela vai estar lá no mesmo local. Aí nós temos também a diferenciação de gene dominante e gene recessivo. Gene dominante é que tem a maior expressividade, certo? É o que vai dominar, é o que vai apresentar. Na genética nós usamos as letras, então o gene dominante vai ser representado pelas letras maiúsculas. Azão, Bzão, Czão, Dzão, e aí pela frente. A gente pode usar qualquer letra do alfabeto, desde que as maiúsculas vão representar a dominância e a minúscula recessivo, tá? Gene recessivo, ele possui uma menor expressividade e é representado por letras minúsculas. Então, eu tenho o homozigoto, o recessivo, gente, ele sempre vai apresentar em recessividade, em homozigoto, tá? As duas características iguais. O que é homozigoto? Homozigoto é os indivíduos que apresentam 2 genes alelos iguais para uma mesma característica. Homozigoto, eu posso ter ele dominante ou posso ter ele recessivo. Dominante, azão, azão, letras maiúsculas. Recessivo, azim, azim, letras minúsculas. Então, 2 genes alelos dominantes, azão, azão, homozigoto. 2 genes alelos recessivo, azim, azim, homozigoto. Repetir de novo a imagem, tá vendo lá? Homozigoto, azão, azão, heterozigoto, azão, azim, homozigoto, azim, azim.
Professora, e esse símbolo lá? Gente, o da setinha para cima é o masculino, para a setinha para baixo é feminino. Então, a gente vai usar uma característica nossa vem do pai e a outra vem da mãe. Então, vamos supor que nesse desenho aí, lá na a parte que está colorida, está representando a cor do olho. Então, tanto no homem quanto na mulher é na mesma posição, mesmo local. Genótipo são as letras, a representação gráfica, são os genes, tá? Que determinam as características do indivíduo. Genótipo é aquilo que a gente não vê, que está no nosso DNA. Estou repetindo de novo, para não esquecer que é homozigoto e heterozigoto. Homozigotos são os indivíduos que têm geneticamente, ou seja, tem um caráter... O caráter que está estudando é puro, são os alelos iguais. O heterozigoto são os alelos diferentes. Coloquei novamente, tá? Só para vocês não esquecerem, só para pegar no pé de vocês mesmo, tá? Então, eu coloquei lá, olha lá que bonitinho, os bichinhos, olha o zoinho deles, ó, feito com massinha de modelar. Vocês podem fazer isso aí para estudar. Azão, homozigoto dominante, ok? Pode ser homozigoto recessivo? Sim, olha lá a figurinha de azul. Eu tenho azim. É homozigoto também, só que ele é recessivo, ok? Aí no slide eu coloquei Rzão, homozigoto dominante, Rzinho, homozigoto. Na verdade ficou esse erro aí, tá, gente? Rzão, Rzinho não é homozigoto, tá? É heterozigoto. Então ficou errado, seria Rzinho, tá? Foi bom aí que agora que eu vi o erro. Olhei, fiz e agora que eu vi o erro. Heterozigotos são os indivíduos que têm genes diferentes. Olha aí que bonitinho que eles ficaram, um verdinho, um laranja. Tá vendo que ele tem um gene dominante e um gene recessivo? Uma letra maiúscula e uma minúscula. Então, heterozigoto, eles são diferentes. Aí eu tenho um desenho de um cromossomo homólogo. O cromossomo homólogo, ele apresenta genes alelos, certo? O que são os genes alelos? São os genes presentes no mesmo local nos cromossomos homólogos. Azão, alelo, Bzão, são alelos. Tá vendo que eles estão nos cromossomos bem homólogos, um do lado do outro, com o mesmo local. Tenho homozigoto. De novo, professora, credo. Eu não aguento isso, não, é para vocês não esquecerem mesmo que eu vou usar isso, eu não vou falar, eu não vou ficar repetindo o que ele é, não, para vocês decorarem, aprenderem mesmo. Os indivíduos que apresentam dois alelos diferentes para a determinação de uma característica. Então, eu tenho heterozigoto, tá? Vai apresentar um gene dominante e um gene recessivo. Genótipo é a constituição genética do indivíduo. Então, refere-se tanto a um par de característica, uma ou mais, né? Estudado. Então, o meu genótipo lá, por exemplo, aí no slide está mostrando, tá vendo? Azão, Bzim, Czão, Dzão, O azão, pode estar referindo à cor do olho, Bzim, se o cabelo é liso ou crespo, Czão, a altura, Dzão, a cor da pele, por exemplo. E o fenótipo é a aparência física, ou seja, é a manifestação do seu gene, do seu genótipo. Lembra que fenótipo vem de feio, é a parte que a gente vê, é a externa, tá? E genótipo é de gene, nós não vemos. Então, ela é determinada pela ação conjunta do genótipo com o meio ambiente. Exemplo de genótipo e fenótipo, tá vendo lá? Rzão, a semente pode ser lisa, por exemplo. Rzão, semente lisa. Por que, professor, os dois é liso? Porque eu tenho um gene dominante, tá vendo lá que eu tenho um Rzão, um R maiúsculo, então ele é dominante. Rzinho determina a característica rugosa. É como se eu tivesse uma outra cor, ou um outro formato, ou uma outra textura. Então, o fenótipo, ele é a manifestação do genótipo mais o meio ambiente, tá? O mesmo genótipo pode expressar diferentes de sua interação com o meio. Então, por exemplo, eu tenho a minha cor da pele, se eu ficar exposta ao sol, ela vai sofrer alteração.
os meus filhos, vai pegar essa alteração? Não, gente, é só porque eu estou exposta ao sol e não vai alterar o meu gene, tá? A cor da pele, por exemplo, é uma forte influência ambiental. Então, as pessoas com o mesmo genótipo podem apresentar diferentes tons de pele dependendo da exposição à radiação ultravioleta. E essa característica que a gente adquire, a gente não passa aos nossos descendentes, tá? E eu falei, não passei o slide. Olha aí para vocês verem, tá? É o que eu tinha falado, Rzão, semente lisa, Rzão, Rzinho, semente lisa, Rzinho, semente rugosa. O fenótipo é a manifestação de genótipo com o ambiente e sobre a cor da pele. Então, só revisando para vocês não esquecerem de mim, vai sonhar, vai falar o dia inteiro, vai colocar na porta do guarda-roupa em qualquer lugar. Heterozigoto, indivíduos que apresentam alelos diferentes. Homozigoto, indivíduos que apresentam 2 alelos. Locus gênico é o local ocupado por um gene. E aí é só esse exercício para vocês copiarem e responder no caderno sobre fenótipo e genótipo. Meninas, leiam lá na apostila de vocês, eu não lembro as páginas, destaca com marca-texto as partes importantes, que depois a gente vai dar amanhã, na aula de amanhã, eu vou falar sobre os trabalhos de Mendel. Então, nós vamos precisar...